Bom dia! Que Deus abençoe grandemente o seu dia, o seu mês, esse mês que está começando. Que Deus abençoe o nosso mês de novembro, que a gente possa executar tudo aquilo que a gente tinha programado para esse ano, né? Ainda tem tempo, a gente ainda pode fazer muitas coisas. Que Deus nos ajude a organizar o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, é a nossa vida, né? Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quanto mais tempo passa, menos tempo a gente tem. Então a gente tem que aproveitar muito melhor esse nosso tempo, essa nossa vida, aquilo que a gente faz, né? Precioso demais, cada minuto de vida que a gente tem. Então vamos continuar essa leitura linda do livro de a carta de Pedro, né? 1 Pedro, no capítulo 3, onde ele fala um pouquinho ali dos deveres, tanto do homem quanto da mulher, principalmente nos seus relacionamentos. E diz assim no versículo 1: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, né? As atitudes falam muito mais do que as palavras. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, né? Às vezes a interpretação de alguns versículos como esse na palavra de Deus gera todo um contexto de usos, de costume, isso pode, aquilo não pode, isso é pecado, aquilo não é, e não é nada disso que Deus está falando. Deus está falando que a vestimenta nossa, a beleza tem que vir não do nosso exterior, dos adornos, das joias, das vestimentas, mas do nosso interior. Tem um provérbio que diz que um coração alegre deixa o rosto bonito, né? Fala assim, um coração alegre aformoseia o rosto. Então a nossa alegria, a nossa beleza vem do Espírito Santo de Deus. Quanto mais Deus cresce em nós, mais resplandece no nosso rosto a grandeza, a luz dele, né? Então é isso que ele está dizendo. Na comunhão com Deus, seja essa a conduta reta, o coração quebrantado, seja essa a beleza que você exale, né? No 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo, né? Então, o filho é aquele que olha e segue os passos dos seus pais. Está dizendo, né? Você vai ser verdadeiramente filha de Sara, de Abraão, como os judeus gostavam de falar, né? Que eles eram descendência de Abraão, filhos de Abraão. Se vocês serão verdadeiramente filhos se vocês seguirem os passos. Como essa mulher que tinha uma obediência ali ao seu esposo, né? A palavra fala muito em submissão da mulher aos seus maridos, no sentido de você estar debaixo de uma missão. Deus, dentro de um lar, ele coloca a missão e a autoridade ali sobre a vida do homem, né? Ele é o sacerdote daquele lar e a mulher a sua ajudadora. Lá, quando Deus falou que criaria Adão, criaria Eva, né? Para ser ele falou assim, das suas costelas, né? Tirarei uma ajudadora que lhe seja idônea, né? Uma mulher verdadeira, uma mulher que vai andar com ele, que vai auxiliar ele nas suas necessidades. A mulher, ela é propositalmente feita diferente do homem, né? Nós somos diferentes, nós temos sentimentos diferentes, mais aflorados, né? Do que aquele raciocínio mais aguçado que o homem tem, e um completa o outro. Foi assim que Deus fez, né? No 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Muito sério esse versículo, né? Dizendo assim que o homem ele precisa honrar sua esposa e tratá-la bem, porque o homem que não faz isso, ele está em pecado diante de Deus. E a Bíblia fala que os nossos pecados é o que faz separação entre nós e Deus. E com isso, Deus não tem como ouvir as nossas orações, porque estão interrompidas por conta do pecado. Jesus explicou isso lá no Evangelho de Marcos,
muito bem colocado, né? Que perdoai as nossas ofensas, né? Que a gente deve perdoar o outro, assim como nós recebemos o perdão de Deus, porque se a gente não perdoa o próximo, tão pouco Deus pode nos perdoar dos nossos pecados, porque exige uma humildade, um quebrantamento do nosso coração cada vez que a gente pede perdão ao Senhor. E o próprio oração do Pai Nosso diz isso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E é disso que ele está dizendo ali, que a ofensa do marido para com a mulher é um pecado diante de Deus. Que lindo, né? No 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Esse passarinho, né, eu nunca vi ele, eu não sei como é que ele é. Eu falo que é o passarinho de uma nota só, né? Ele canta, o canto dele é sempre vai e vem naquela mesma nota. Agora ele parou, só porque eu tô falando dele. Ó. Tá ouvindo? A natureza é linda demais, né? Toda a criação louva, né? Toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Tem várias partes na palavra de Deus que fala a respeito da criação como um louvor de Deus, né? Uma manifestação da graça de Deus, da bondade de Deus, da perfeição dele, né? A natureza é perfeita. Então, vou repetir o 8, nem lembro onde que a gente parou, se não vocês lembram todo o versículo, paramos na metade dele. Diz assim, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois, daí ele está fazendo uma referência aqui do que está no Salmo. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam bem, busquem a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, né? Então, sendo homem, sendo mulher, façam aquilo que é bom, aquilo que é justo, é isso que a palavra está dizendo, né? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, né? Não omitir a fé que a gente tem em Jesus, é isso que ele está dizendo, né? Deixa claro quando alguém te perguntar qual que é a razão dessa sua alegria. No 16, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, né, ele está dizendo, à medida que vocês andam com Cristo e fazem aquilo que é reto, as pessoas que forem falar mal de vocês por conta disso, vão se sentir envergonhados, porque não tem nada que repreenda vocês nas suas condutas, né? Lindo demais, as nossas práticas, as nossas ações vão na frente, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. E do que palavras enganosas em nosso respeito. Enquanto a gente cuida do nosso caráter para com Deus, é Deus quem cuida da nossa reputação para com as outras pessoas. Não se preocupe com isso. Deixa Deus ser a sua justiça. No 17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água.
E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes, né? Interessante esse versículo, vou repetir ali no 19. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, né? Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Olha que interessante. Ele está dizendo assim que mesmo aqueles que não aceitaram a correção, o chamado de Deus, a santidade, a esses Jesus também anunciou as boas novas. A Bíblia fala que quando Jesus expirou naquela cruz, ele desceu à mansão dos mortos, ele anunciou o evangelho àqueles que estavam aprisionados, nas pessoas que já tinham partido nessa vida. Então todas as pessoas antes de Jesus tiveram também a oportunidade de conhecer, de escolher por viver uma vida com Deus. É isso que a palavra diz lá nos evangelhos. Se for ler, tá ali, né? Diz que ele pregou e teve muitos mortos que ressuscitaram. Diz que pessoas entraram de novo nas suas casas. Está lá no evangelho de Mateus. Bem interessante essa parte. Quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele, né? E aqui ele fala que ele também pregou ao evangelho aqueles que estavam aprisionados por rebeldia na época de Noé, né? As pessoas que morreram por não aceitar a correção, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Olha só, a arca, a Bíblia diz que levou 100 anos para ficar pronta. Você imagine que durante 100 anos as pessoas perguntavam, Noé, o que você está fazendo? E ele falava, eu estou fazendo uma arca porque Deus falou que esse mundo aqui vai dar um reset, né? Vai acabar tudo isso que está aqui. Então só vai se salvar quem fizer parte, quem aceitar viver uma vida com Deus, quem quiser entrar na arca, né? E durante 100 anos as pessoas tiveram ele como louco, ninguém aceitou aquela situação ali, né, como verdadeira. Eles queriam continuar vivendo a vida deles da forma como eles queriam. E Jesus disse que a próxima vinda dele vai ser como nos tempos de Noé, em que bebiam, comiam, se davam em casamento e de repente começou a chover. Assim vai ser a próxima vinda de Jesus. As pessoas vão estar vivendo normalmente e de repente o sol se abre e aparece a glória de Deus. É assim que a palavra declara. Então que a gente esteja vigilantes, como aquelas virgens, né? Esperando pelo noivo, que a gente possa, como igreja, estar preparado para essa vinda gloriosa do Senhor e continuar anunciando, ainda que muitos nos tenham como loucos, né? Que a gente não cesse de levar essa palavra, de avisar as pessoas, entrem na arca, venham para o seio do Senhor, venham para o cuidado dele, porque aqueles que não tiverem com eles vai perecer. Quem não tiver com Deus vai perecer, né? No grande dia do Senhor, como a palavra diz. Jesus disse assim, nesse dia haverá prantos e ranger de dentes. Então vai ter aqueles que vão se alegrar, como a palavra que nós lemos aqui, acho que em 2 Pedro, né? Que falou que a pedra que os construtores rejeitaram, não, foi no 2 mesmo, de ontem. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, aquela que é uma pedra que dá a direção e o norteio para aqueles que creem e também uma pedra de tropeço para aqueles que não creem. E é isso que ele está alertando. Aqueles que recebem essa palavra como verdadeiro, vai ser um dia de grande alegria. Para aqueles que não a rejeitam, né, que a rejeitam, vai ser um dia de choro e ranger de dentes, como o Senhor Jesus disse, né? Que as pessoas recebam isso, que a gente cresça no nosso coração e que a gente deixe principalmente Deus crescer em nós cada dia mais, para que a gente possa ser igreja na vida daqueles que precisam, né? Que a luz do Senhor resplandeça sobre as trevas através de mim e através de você. Deus abençoe aí grandemente o seu dia, medite nessa palavra que é bastante profunda, né? E amanhã a gente continua aqui no capítulo 4, se Deus quiser. Beijo grande, até amanhã.